Boa tarde a todos, eu sou o Douglas Alexandre, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Ciência do Solo do CAVDESC e nesse semestre eu estou em estágio de docência. Eu estou acompanhando as disciplinas de Microbiologia Florestal e Biologia do Solo sob orientação dos professores Dr. Marco Laber Filho e Dr. Denis Goss. O tema da nossa aula de hoje é o cultivo de micro-organismos. Para que a gente possa estudar micro-organismos, as suas reações bioquímicas, os seus produtos, identificar, avaliar a população nos mais variados ambientes, a gente precisa cultivar eles em condições de laboratório. Para cultivar esses organismos em laboratório, a gente precisa utilizar meios de cultura. Meios de cultura são substratos que vão ser adequados para o crescimento, multiplicação e desenvolvimento de micro-organismos fora do seu habitat natural. Quando a gente cultiva um organismo em condições de laboratório, a gente pode ter dois tipos de cultura. Uma cultura pura, que vai ser aquela que só contém um tipo de micro-organismo, ou uma cultura mista, que é uma cultura que contém mais de um tipo de micro-organismos. A gente pode obter uma cultura pura a partir de uma cultura mista, por exemplo. Pode ter diversos objetivos com o cultivo de micro-organismos, mas alguns deles é aumentar a quantidade de micro-organismos. Então, muitas vezes numa amostra eles têm um número reduzido, então para a gente poder facilitar a visualização, a ver o comportamento dele no meio de cultura, a gente precisa multiplicar. Então, o cultivo de micro-organismos é um meio de aumentar essa quantidade. Isolar micro-organismos existentes numa cultura mista. Então, como eu comentei antes, a gente coletar uma amostra no ambiente, ela vai vir com muitos organismos. Tudo que a gente conseguir favorecer o crescimento dentro de uma placa vai crescer. Então, a gente pode fazer uma técnica de isolamento para obter uma cultura pura através de uma cultura mista. A gente também pode fazer contagem de micro-organismos, e aqui nesse slide eu tenho um exemplo de um contador de colônias e 3 placas com colônias. Então, a gente coloca essas placas nesse equipamento e com o auxílio da lupa a gente consegue contar quantas colônias tem nessa placa. Fazer através do cultivo de micro-organismo é diferenciar eles através de características macroscópicas da colônia e também reações bioquímicas que eles vão ter com o meio. Então, alguns meios vão apresentar alterações na sua coloração, vão apresentar algum halo, alguma modificação devido a uma reação que esses micro-organismos vão ter com o meio. A gente também pode observar a forma como essas colônias se desenvolvem, se existe a presença de algum muco, se existe algum crescimento de alguma forma cotonosa, alguma modificação, alguma forma que essas colônias formam. Aqui nesse slide a gente tem algumas placas com diferentes tipos de crescimento, diferentes formatos de colônia. Como a gente comentou anteriormente, o meio de cultura vai ser um substrato que vai permitir o crescimento desses micro-organismos em um habitat fora do natural deles. Então a gente deve levar em consideração algumas coisas na hora de preparar o meio de cultura e escolher quais são os componentes. A gente tem alguns componentes que são essenciais dentro do preparo do meio de cultura e a gente tem que levar em consideração alguns aspectos, como por exemplo, qual é a fonte de energia que o micro-organismo do nosso objetivo de cultivo tem. Então, ele tem a energia através da luz ou através da degradação de algum composto químico orgânico ou inorgânico. Então, a gente vai precisar fornecer luz ou vai precisar fornecer enxofre, NH4. A gente precisa observar também qual é a fonte de carbono que esse organismo tem. Então, para um microorganismo que seja heterotrófico, a gente tem que adicionar compostos orgânicos, algum açúcar, algum carboidrato. Já para micro-organismos autotróficos, a gente tem que fornecer CO2. A gente também tem que levar em consideração qual é a fonte de nitrogênio que a gente vai adicionar, se é uma proteína, se é um aminoácido, se é amônia, fatores de crescimento que são determinantes nesse desenvolvimento do organismo, como por exemplo vitaminas, por exemplo timina, biotina, riboflavina, que vão ser cofatores enzimáticos importantes na reprodução, crescimento e desenvolvimento desses organismos, a fonte de algum mineral que seja essencial para esse desenvolvimento, como por exemplo fósforo, potássio, enxofre, cálcio, entre outros, e também a presença de água. Então, além dos componentes do meio, a gente tem que levar em consideração também as condições ambientais que a gente vai submeter esse cultivo. Um desses fatores é o pH. Cada organismo ele vai ter uma faixa ideal de crescimento, né, uma faixa ideal de pH. Alguns organismos vão exigir um pH mais ácido, outros um pH mais neutro e alguns um pH mais ácido. De maneira geral, as bactérias elas exigem um pH em torno de 7, enquanto os fungos eles requerem um meio um pouco mais ácido, então entre 4 e 6 de pH.
Outro fator importante também é a atmosfera. A gente precisa saber se os micro-organismos que a gente está tentando cultivar são aeróbios ou anaeróbios, para a gente ter presença de oxigênio ou de gás carbônico. Aqui nesse slide eu tenho duas figuras, um é um jarro de anaerobiose e outro é um jarro de vela, onde a gente coloca uma chama que ela vai consumir esse oxigênio e então fornecer as condições para crescimento de micro-organismos anaeróbios. Outro fator é a pressão osmótica, e a gente vai alterar esse fator através de constituintes do meio, como por exemplo a adição de sal, se a gente for precisar cultivar um micro-organismo halófilo marinho. Outro fator que vai ser relevante dentro do cultivo desses micro-organismos, então na temperatura que a gente vai incubar eles para crescer e se desenvolver, é a temperatura. Os organismos do solo ele apresentam diferentes termotolerâncias, então ela varia desde 12 graus Celsius a 110 graus Celsius. Só que a maioria das espécies ela vai ter uma faixa de tolerância próxima a 30 graus, e a gente tem algumas classificações. Os psicrófilos são aqueles que vão crescer em temperaturas menores do que 20 graus Celsius. Os mesófilos vão ter um crescimento ótimo entre 20 e 40, e já os termófilos vão ter crescimentos superiores a 40 graus Celsius. Então, como eu já comentei, existem diferentes tipos de meio de cultura, dependendo do tipo de micro-organismo que a gente quer cultivar, dependendo do tipo de reação que a gente quer observar e qual é a finalidade desse meio. Eu vou apresentar para vocês algumas classificações. A gente pode classificar os meios de cultura quanto à origem deles, né? Então, eles podem ser naturais, são meios de cultura que são encontrados prontos na natureza, como por exemplo leite, sangue, urina, ovos, batatas, que são componentes que são muito ricos em nutrientes e que permitem o crescimento desses micro-organismos. Ou meios artificiais, como por exemplo os agronutrientes. A gente pode classificar eles também de acordo com a composição. Se eles são complexos, que vão ser meios de cultura com composição química não definida, ou os sintéticos, que vão ser meios de cultura com composição química definida. Nós também podemos classificar os meios de cultura quanto ao estado físico deles. Os meios de cultura sólido são meios que podem ser naturalmente sólidos ou a gente adicionar algum agente solidificante, no caso, geralmente é o agar, na concentração de 1 a 2%. A principal finalidade desses meios sólidos é a formação de colônias, é permitir o crescimento dessas colônias e a visualização delas. O agar-agar é o solidificante mais utilizado. Ele é um polissacarídeo extraído de algas marinhas do gênero Gelidum. Tem aqui uma foto dessa alga e um frasco do reagente agar-agar. Quais são as vantagens de se utilizar o agar? Ele é inerte com a maioria dos micro-organismos, por exemplo, diferente da gelatina, que ela acaba sendo metabolizada. Ele é transparente, ele apresenta um pH neutro, então a gente pode ajustar esse pH de acordo com a nossa necessidade. E ele tem um ponto de fusão a 100 graus Celsius e ele vai solidificar entre 40 e 45 graus Celsius. Já os meios semissólidos, eles vão apresentar uma consistência intermediária. Eles vão ter em torno de 0,075 a 0,5% de água na sua constituição. E eles vão ser utilizados para que a gente possa caracterizar micro-organismos microaerófilos e também para verificar a motilidade dos micro-organismos no meio. A gente verifica isso pela turvação do meio. Então aqui tem um exemplo de um experimento que é feito para verificar o efeito do oxigênio no crescimento microbiano. Então a gente vai ver, de acordo com a posição onde esses micro-organismos se desenvolverem no meio, qual é a tolerância que eles têm ao oxigênio, para saber se eles são aeróbios, microaerófilos, anaeróbios, dependendo da posição onde eles vão crescer. Já os meios líquidos, ou também chamados de caldos, eles não têm a presença de agente solidificante. Eles vão ser utilizados para a gente ativar uma cultura que está estocada há algum tempo. E eles também têm uma finalidade muito boa, porque eles permitem que a gente obtenha um maior número celular no menor tempo. Então, é uma multiplicação muito rápida. E a gente avalia essas mudanças através da turvação no meio. Então, aqui a gente tem um meio mais translúcido e um meio mais turvo, que indica o crescimento de micro-organismos. A gente pode classificar os meios de cultura de acordo com a finalidade que a gente vai dar para eles. Então, os meios de cultura gerais, eles vão permitir o crescimento de um grande número de espécies microbianas dentro de um determinado grupo específico, como por exemplo o agar, vai permitir o crescimento e desenvolvimento de bactérias, e o agar dextrose vai permitir o crescimento e desenvolvimento de fungos. Aqui a gente tem um exemplo desses dois agars. Na esquerda com crescimento de bactérias e na direita com crescimento de fungos.
Os meios enriquecidos, eles vão ser para o crescimento de organismos que apresentem maiores exigências nutricionais. Então, geralmente a gente vai adicionar misturas complexas naturais, como por exemplo o leite e o sangue. Aqui a gente tem um exemplo de agar-leite e de agar-sangue. Esses meios podem ser utilizados para destacar uma determinada característica metabólica do microorganismo, então o meio vai apresentar alguma alteração devido a uma reação que o microorganismo causou. Aqui a gente tem um exemplo de placas com azul de bromotimol. Esse corante ele vai alterar sua coloração de acordo com o pH. Então, caso as bactérias acidifiquem o meio, ele vai se tornar mais amarelado. Caso elas alcalinizem o meio, ele vai se tornar mais azul. Se as aulas estivessem ocorrendo de maneira presencial, nós iríamos preparar o meio de cultura. A gente ia preparar 500 ml do meio batata dextrose agar ou meio BDA. Mas como não é possível, nós preparamos no laboratório e filmamos esse procedimento para vocês terem uma ideia de como que funciona o preparo de meio de cultura e alguns cuidados que a gente precisa tomar dentro desse preparo. Aqui nós temos os materiais para o preparo de 500 ml de meio de cultura. Então a gente vai utilizar 500 ml de água destilada e 19,5 gramas de agar BDA. A gente dilui esse meio BDA em água destilada. A gente vai agitar para desmanchar todos os grumos que possam ter formado no fundo do becker. E depois a gente vai adicionar o restante de água e misturar bem para dissolver e misturar esse meio. A gente precisa ajustar o pH desse meio para em torno de 5,6, então a gente vai utilizar a solução de NaOH e HCl a 0,1 molar. Dependendo do pH que o meio de cultura estiver, a gente vai adicionar cuidadosamente gotas ou de HCl ou de NaOH até chegar no pH desejado. Então nós adicionamos as gotas da solução e vamos agitando e medindo o pH até que a leitura estabilize. Então nós transferimos essa solução para um frasco de borosilicato, fechamos ele, colocamos em autoclave para esterilizar e depois nós vertemos em placas. Para placas de 12 cm de diâmetro, vai em média de 20 ml de meio por placa.